Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje nós vamos conversar dentro do capítulo da cardiologia sobre o tema diagnóstico diferencial de dor torácica, ok? Um tema super importante, várias vezes questões trazem este tema na forma de um caso clínico mesmo, né? Paciente que procura o pronto-socorro, com a queixa de dor torácica, etc e tal, e também um tema fundamental para todos nós que atendemos os pacientes em pronto atendimento, pronto-socorro, eventualmente até no consultório com essas queixas de dor torácica aguda, ok? Então vamos lá. Diagnóstico diferencial de dor torácica na sala de emergência. Bom, o grande papel do médico emergencista e o grande papel nosso aqui nessa discussão é saber que de todas as causas de dor torácica, que são inúmeras, né? Desde atribuições de lesão de pele, nervo, músculo, osso, pleura, etc e tal, essas são as 5 causas que matam. Então a gente já viu perguntas abordarem também desta forma. Quais são as causas de dor torácica que apresentam risco de morte? Elas são as síndromes coronarianas agudas, que claro, a gente vai falar brevemente aqui nessa aula, só sobre os aspectos principais do diagnóstico diferencial, mas existem aulas específicas de síndrome coronariana aguda, outro, dissecção aguda de aorta, outro, tromboembolismo venoso, pneumotórax espontâneo e rotura esofágica. Então, pessoal, existem 5 causas de dor torácica que matam: as síndromes coronarianas agudas, a dissecção aguda de aorta, tromboembolismo venoso, pneumotórax espontâneo primário e rotura esofágica. Rotura esofágica é uma situação rara de uma malformação do esôfago, uma situação catastrófica, mas bem difícil de ser vista. A gente não vai abordar. As outras 4, nós vamos dizer os principais elementos para o diagnóstico diferencial, ok? Então vamos começar com a síndrome coronariana aguda. Olha só, a queixa de dor torácica é cerca de 10% das fichas atendidas num pronto-socorro. Dessas, 15 a 30% vão ser caracterizadas como síndromes miocárdicas isquêmicas instáveis, SIMI, né? Ou síndrome coronariana aguda. Como é que eu faço o diagnóstico diferencial e como é que eu caracterizo bem a síndrome coronariana aguda? Com este tripé, com esses 3 elementos, com esses 3 pilares, que é a história clínica, o eletrocardiograma e os marcadores de necrose miocárdica, ok? Sendo que desses 3, questão de prova. Qual é o mais importante elemento para você caracterizar uma síndrome coronariana aguda? Resposta: quadro clínico, a história do paciente. Por quê? Porque dentro da síndrome coronariana aguda, você tem as anginas instáveis, infarto com supra, infarto sem supra, indo na ordem. Quadro clínico típico de dor torácica coronariana. Angina instável pode ter só isso. O eletrocardiograma e os marcadores podem ser normais. Infarto sem supra de ST. O quadro clínico é típico, os marcadores vão vir alterados, por isso eu tenho um infarto, e o eletrocardiograma inespecífico. E claro, o infarto com supra, eu vou ter quadro clínico típico, vou ter marcadores e vou ter o eletro com supra de ST. A gente vai ver isso com mais detalhes agora adiante. Então vamos lá. 3 são as doenças que compõem as síndromes coronarianas agudas: angina instável, infarto sem supra, infarto com supra. As 3 devem ser caracterizadas por aqueles 3 pilares. Então vamos ver de cada uma delas, começando com o infarto com supra, como que é o quadro clínico, o eletro e os marcadores. Então vamos lá. Infarto do miocárdio com supra de ST. É fundamental para a gente no pronto-socorro dizer quem são os pacientes de infarto com supra de ST, porque a gente sabe de correlação da anatomia patológica com a clínica, de que o infarto com supra, o trombo é vermelho. Então ele necessita de trombolítico para se dissolver ou da angioplastia primária, dependendo de todos os elementos e critérios de inclusão que a gente estuda lá na aula de infarto com supra, tá certo? Mas é fundamental você saber se é um infarto com supra
para poder indicar o trombolítico ou mandar para o cateterismo. Como é que são aqueles 3 elementos? Característica da dor. A dor é típica e prolongada, ok? Então uma dor em aperto, em queimação, na região do precórdio, espalhada, que pode irradiar para o ombro esquerdo, pode irradiar para o ombro direito, para ambos os ombros, tá certo? É uma dor contínua, mais de 30 minutos. Então uma dor típica e prolongada. Isso é característica de infarto, não só com supra. A gente vai ver que o sem supra também é assim. Eletrocardiograma, você encontra supradesnivelamento do segmento ST em derivações concordantes, ou bloqueio do ramo esquerdo novo. Então, essa é a marca que me autoriza usar o trombolítico, claro, seguindo todos os outros critérios de inclusão, ou mandar para angioplastia primária. Os marcadores de lesão vão vir alterados, porque é um infarto. Claro que podem não estar alterados na chegada do paciente, por eu não ter tido tempo hábil, né? Os marcadores vão começar a subir nas primeiras 6 horas, depois entre 9 e 12 horas eu já tenho bem marcados, com um pico entre 12 e 18 horas e assim por diante. Ou seja, a primeira bateria de enzimas pode vir normal, mas a dor típica e o eletrocardiograma com supra autoriza você a tratar o paciente como infarto com supra. Este é um eletrocardiograma, então, mostrando supradesnivelamento do segmento ST em derivações concordantes, aqui nesse caso, D2, D3 e AVF, que enxergam a parede inferior do coração. Infarto sem supra. Como é um infarto, a dor também é típica e prolongada. E como é um infarto, vão vir alteradas as enzimas cardíacas, claro, com tempo hábil. Então, o que diferencia o infarto sem supra do infarto com supra é o eletrocardiograma. Eu posso encontrar qualquer coisa, menos o supra de ST. E o fato de não ter supra, de novo, pela correlação de anatomia patológica com a clínica, me indica que este não é um trombo vermelho, é um trombo branco, rico em plaquetas. Então eu não vou usar trombolítico, eu vou usar antiagregantes plaquetários, vou usar antitrombínicos, a heparina, e vou tratar esse paciente, nesse primeiro momento, com essas medicações para o trombo branco. Estes pacientes, dor típica e prolongada, marcadores alterados e o eletrocardiograma não pode ter supra. Pode ter infra? Ok. Pode ter inversão da T? Ok. E isto é, inclusive, um marcador de pior prognóstico. Mas não vai ter supra, não vou usar trombolítico. Este seria um eletrocardiograma que você tem inversão da onda T, um eletrocardiograma inespecífico num paciente com quadro típico. Angina instável. É fundamental o conhecimento da angina instável. Por quê? Aqui a dor é típica, mas é menos prolongada, 10 a 20 minutos. Como ela não é um infarto, não vão vir alterados os marcadores, CKMB e troponina. E o eletrocardiograma pode até ser normal. Em vários pacientes a gente vê infra de ST, inversão de T, mas ele pode ser normal. Ou seja, eu só caracterizo a angina instável, que é uma síndrome coronariana aguda, pela dor. Por isso que a dor é o elemento mais importante no pronto-socorro para você caracterizar. E a gente sabe, lá da aula de síndrome coronariana aguda, que se você pegar um paciente deste, com angina instável, e preencher os critérios na tabela de alto risco, ele vai receber exatamente o mesmo tratamento do infarto sem supra. Portanto, somente sabendo caracterizar a dor, sem ter nada no eletro, sem ter nada no exame de sangue, pode ser que eu mande esse paciente para a unidade coronariana, para a UTI, para receber lá as medicações e diminuir o risco dele. Porque quando eu falo angina instável de alto risco, é alto risco de morte, de infarto. Aqui seria um eletrocardiograma com inversão típica da onda T, uma onda T simétrica, invertida, sugerindo um quadro coronariano agudo. Ok? Muito bom, essa foi a primeira causa de dor torácica do diagnóstico nosso diferencial das 5 causas que matam. Dentre elas, a gente não vai falar de rotura, então falamos das síndromes coronarianas agudas, agora vamos falar da dissecção aguda de aorta. A dissecção aguda de aorta é um evento catastrófico, né? Na
na artéria aorta, a artéria aorta tem poucos eventos. Nesse caso, a dissecção é o catastrófico mais comum. Tem uma incidência de 5 para cada 30 mil habitantes, 2 vezes mais frequente nos homens. Quando é um homem ainda não idoso, acomete mais a aorta ascendente. Nos idosos, mais a descendente. Tem várias hipóteses que foram descritas de por que a aorta viria a ter uma dissecção. A mais comum, mais aceita, é a da rotura da íntima. Aí o sangue do lúmen penetra na parede da aorta, 80% dos casos, que é o que está nesta figura. Então existe uma rotura da íntima e o sangue penetra para dentro da parede da aorta e disseca. Existe a teoria de um hematoma no vasa vasorum, de uma úlcera perfurante ali na própria íntima, mas a mais comum é a da rotura da íntima, 80% dos casos, ok? Bom, a dissecção em geral é anterógrada, então ele vai dissecando para frente em espiral, pessoal, tá? A gente vê bem isso quando a gente vê uma tomografia desses pacientes. A dissecção não é reta, ela é em espiral. E eu vou ter o flap da dissecção, posso localizar no exame de imagem. A classificação da dissecção aguda de aorta tem como base a sua localização. Vamos olhar esse desenho. Olha só, esse desenho mostra que a nossa aorta, né, pode ter vários locais diferentes do seu acometimento. Por exemplo, eu posso ter uma aorta praticamente na sua extensão toda dissecada. Eu posso ter uma dissecção restrita à aorta ascendente. E posso ter uma dissecção que poupe a aorta ascendente. Existem 2 classificações, de DeBakey e de Stanford. A classificação antigamente mais usada era DeBakey, que classificava como tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Sendo que, na classificação tipo 1, ela originaria na aorta ascendente, o que caracteriza os quadros mais graves, e ela estendia para outras porções da aorta. A tipo 2, ela pegava a aorta ascendente e ficava restrita na ascendente. E a tipo 3 poupava a ascendente, que é o que mostra essa figura. Então a tipo 1 começa na ascendente, mas ela progride para outras porções. A tipo 2 fica restrita na ascendente e a tipo 3 poupa a ascendente. Depois foi descrita a classificação de Stanford para facilitar e para dar foco naquilo que tem maior gravidade ou menor gravidade, que é o acometimento da aorta ascendente. Então, não interessa se ela estendeu ou se ficou restrita. A aorta ascendente foi acometida, tipo A de Stanford. A aorta ascendente foi poupada, tipo B de Stanford. Lá na frente a gente vai ver, aqui nas secções tipo A, sempre tratamento cirúrgico. No tipo B, o início pode ser inclusive com tratamento clínico, tá? Então no Stanford, que é a mais usada, a tipo A acomete a aorta ascendente e a tipo B, ela poupa a aorta ascendente. Perfeito? Esse é um exame de imagem, uma tomografia, mostrando aqui o lúmen verdadeiro e o flap da dissecção, que tem esse sinal que parece de uma bolinha de tênis, tá ok? Então mostrando para vocês, olha, a aorta aqui, depois a aorta ali perto da coluna, mostrando a continuidade da dissecção, tá certo? Cirurgia cardíaca de emergência para todos os pacientes com dissecção de agulha tipo A, acometendo a aorta ascendente. Nos pacientes com tipo B, como eu comentei, o início pode ser clínico. Tem pacientes que chegam ao hospital com dissecções crônicas, acima de 2 semanas, tá? É raro. Por quê? Porque a maior parte dos pacientes acaba falecendo nesse período. Então, é a dissecção de aorta aguda, mais cometida, é o que mais a gente vai encontrar e, por definição, é aquela presente a um tempo menor de 2 semanas. Fatores de risco para dissecção. Os fatores de risco cardiovasculares clássicos, em especial a hipertensão. Existem alguns fatores genéticos e congênitos. Aqui, a aterosclerose e trauma, ok? Mas gravem que os mais importantes é a hipertensão e a aterosclerose. Uso de cocaína, alguns processos inflamatórios, doenças reumatológicas também podem estar relacionadas, além das alterações genéticas. Atenção especial à síndrome de Marfan e à aorta, a dissecção de aorta torácica familiar, ok? Que pode acontecer e ter uma alteração genética relacionada. A válvula aórtica bicúspide, que é uma
cardiopatia congênita também configura fator de risco aumentado para dissecção de aorta. Bom, manifestação clínica, porque a gente está falando sobre diagnóstico diferencial de dor torácica. Então esse paciente vai chegar com dor torácica. Vamos lá. A dor torácica na síndrome coronariana, ela era em aperto, queimação, retroesternal, mal caracterizada, irradiada para os ombros, tá certo? E que permanecia durante 10, 20, 30 minutos, dependendo se era uma angina instável ou era um infarto. Aqui, a dor torácica, ela é enfacada. Lembrem-se do que os pacientes contam pra gente, do quanto dói colher uma gasometria arterial. Agora imagina dissecar a parede da aorta. É uma dor muito intensa, uma dor dilacerante, uma dor enfacada. Muitas vezes, ou aqui no centro do peito, ou nas costas. 96% dos casos referem essa dor. O início é súbito. Pode ter irradiação ou não, tá certo? Mas a dor, o tipo de dor, é a característica mais importante. Pelo fato da aorta dissecar e comprometer a irrigação sanguínea, podem vir outros atributos clínicos, como síncope, sinais de acidente vascular, até infarto, neuropatia periférica e a destruição da própria válvula aórtica, levando à insuficiência aórtica aguda. Outras manifestações por conta dos ramos da aorta, insuficiência renal, isquemia mesentérica com forte dor abdominal. A gente falou que a dor torácica estava presente em 96% dos casos, né? 94, 96. Aquele restante que não tem dor, em geral, ou são pacientes que já tiveram cirurgia cardíaca, estão denervados, aneurismas prévios, e os diabéticos, que têm menos dor como sintomatologia, da mesma forma que o infarto. Ainda na apresentação clínica, se o paciente tiver uma rotura da aorta, além da dissecção, ou hemopericárdio, a dissecção voltou ali para a região da válvula aórtica e fez um hemopericárdio, ele pode chegar numa parada cardiorrespiratória, ok? A insuficiência aórtica, a gente vai mostrar depois um desenho, mas ela pode acontecer em até 44% dos casos de dissecção tipo A, tá certo? De Stanford, que é a proximal. Alterações de pulso, olha que interessante, é muito legal quando a gente pega a prevalência dos sinais e sintomas que a gente estuda, porque muita gente pensa em dissecção e vai certeiro buscar a diferença de pulsos. Isso vai estar presente em 19% dos casos. Então, ter pulsos simétricos não exclui a dissecção. Síndromes neurológicas, insuficiência cardíaca, a hipertensão, em geral, vem junto com os quadros pela própria descarga adrenérgica da dor, né? E quando tem alteração de pulso, eu posso ter a pseudo-hipertensão. Esse é um desenho bem didático, mostrando que a dissecção destruiu ali uma das cúspides da válvula aórtica, dando a insuficiência aórtica, ok? Bom, as manifestações neurológicas que a gente já comentou, e agora exame de imagem. Raio-x de tórax. Raio-x de tórax é o primeiro exame complementar que vai ser solicitado na busca de um botão aórtico alongado, tá certo? Podem ter outras manifestações, como um hemopericárdio, e aí você não vai conseguir determinar muito bem o alargamento do botão aórtico, mas claro que, juntando esse raio-x com a queixa do paciente, vai levantar a sua suspeita para o hemopericárdio. Então, como exame complementar, primeiro, raio-x de tórax, porque ele é rápido, ele é fácil, ele é extremamente disponível nos prontos-socorros e vai mostrar a alteração da silhueta cardíaca de 80% a 90% dos casos, ok? 10%, 15% dos pacientes pode ter um raio-x normal. Então, o fato de você fazer um raio-x num paciente com suspeita de dissecção e vir normal não exclui a dissecção. E o eletrocardiograma mostra achados inespecíficos. Com certeza vai vir uma taquicardia sinusal só por conta da própria manifestação adrenérgica do paciente. O ecocardiograma, pessoal, que muita gente se lembra dele, não é o melhor exame depois do raio-x, tá? O melhor exame é a tomografia. Agora, muita gente acaba fazendo o eco até pela disponibilidade. É mais fácil, mais rápido, etc e tal. Mas olha o cuidado que a gente tem que ter no ecocardiograma. Bom, o transtorácico, ele é menos sensível. Olha a sensibilidade, 59 a 83, ou seja, uma sensibilidade de 83, de 80, de 70,
significa que 30% dos pacientes com dissecção vão ter um exame normal, tá certo? Então, tem que tomar cuidado. Claro que o transesofágico melhora a sensibilidade para dissecções tipo A, da aorta proximal, mas não para as dissecções tipo B, na categoria de Stanford. Então, um eco negativo não exclui dissecção, tá legal? E aí, no caso, o melhor exame depois da suspeita clínica e do raio-x é a tomografia, tá certo? Então, precisa de um tomógrafo com um número maior de detectores, tá? Para avaliar melhor, né? Por quê? Porque, lembra, raio-x, os técnicos sempre pedem o paciente ficar parado, né? Para não ter artefato. E a aorta é um vaso pulsante. Então eu preciso de um aparelho com mais detectores para ter uma imagem com mais acurácia, ok? Mas agora sim, eu tenho uma sensibilidade e especificidade de 95% a 98%. Então é o melhor exame, é o exame que me possibilita fechar a minha suspeita clínica, tá certo? Aqui uma tomo reconstruída também. Quando o paciente não pode fazer tomografia, ele tem contraindicação ao contraste, que claro, vai ser usado para mapear a aorta, a gente pode fazer a ressonância como alternativa, tá certo? Conduta, é uma emergência, monitora oxigênio veia, ACLS, leva para essa linha de emergência, e o foco mais importante seu clínico é o controle da pressão arterial e da frequência cardíaca. Existe um conceito da fisiologia chamada força de cisalhamento, que é um produto da pressão com a frequência cardíaca. Aqui no caso da dissecção aguda de aorta, você vai tentar diminuir a pressão arterial se o paciente estiver em crise hipertensiva, mas tão importante quanto isso é diminuir a frequência cardíaca, usando beta-bloqueador. Isso diminui a progressão da dissecção. Mortalidade altíssima, né? 25% nas primeiras 24 horas, 50% na primeira semana, por isso que uma dissecção que cronifica acima de 2 semanas é raro, tá certo? 75% dos pacientes morrem naquele mês se não tiver o tratamento adequado. E o tratamento que a gente comentou, no tipo A é cirúrgico, no tipo B o início pode ser clínico. Controle da dor, controle da frequência cardíaca e controle da hipertensão, que nós já comentamos, ok? Tromboembolismo venoso, a próxima causa de dor torácica que mata, o TEV. TEV, pessoal, é uma enfermidade cada vez mais discutida dentro do ambiente hospitalar. Por quê? Porque 70% dos pacientes que têm tromboembolismo estiveram internados. Praticamente todos os pacientes internados têm algum fator de risco para tromboembolismo e por isso que a profilaxia de TEV é tão importante. Ela é a terceira causa de morte geral num hospital, mas é a primeira causa de morte hospitalar evitável, passível de prevenção. Sintomas. Bom, o sintoma respiratório mais importante é a dispneia. O paciente com TEV, com tromboembolismo, fica dispneico. Ele fica com falta de ar, taquidispneico. Quando você vai fazer o exame físico, muitas vezes você encontra um exame físico, uma ausculta respiratória totalmente inocente, ele vai estar taquicárdico, porque cai a saturação, cai o oxigênio, a resposta do corpo é taquicardizar. Você pode ter empastamento de membros inferiores, dor e edema, sugerindo um possível local aonde está o trombo, origem do TEP, e eu posso ter TEP maciço. O TEP maciço é aquele que se desloca, passa pelo átrio direito, ventrículo direito, vai para o território pulmonar e ele causa uma insuficiência do ventrículo direito. O ventrículo direito não consegue mais vencer a hipertensão pulmonar aguda e ele começa a falhar. Aí diminui o enchimento do ventrículo esquerdo e cai a pressão arterial. Como que eu sei no exame físico se é um TEP maciço ou não? Resposta: o paciente está instável ou queda da pressão arterial. E aí, claro, você confirma depois com um ecocardiograma, mostrando que o ventrículo direito está insuficiente. Como é que eu faço todo esse algoritmo para chegar no diagnóstico? Porque, na verdade, o tromboembolismo muitas vezes é subestimado, é perdido o diagnóstico. As pessoas erram o diagnóstico de TEP. Por quê? Porque a gente deixa de seguir um algoritmo de decisão, que tem 2 etapas. A primeira etapa, eu vejo a anamnese com um foco muito voltado para os fatores de risco. O paciente que eu suspeito de TEP
tem que ter algum tipo de fator de risco, internação recente, cirurgia recente, imobilização, viagem prolongada, então ficar atento nos fatores de risco. No meu exame físico, complementar com isso, ver os sinais vitais, foco principal na oximetria, completo com raio-x e com eletrocardiograma. O raio-x, a maioria deles vai ser alterado, mas a alteração é inespecífica. E depois a gente vai ver as alterações mais frequentes no TEV. E o eletrocardiograma também, ok? Então essa seria a etapa 1. Anamnese, exame físico e oxigênio, raio-x e eletro. Se eu fizer isso e achar que o paciente tem TEP, aí eu vou preencher o score de Wells, que é um score de probabilidade clínica, para depois eu poder definir qual exame eu vou fazer. O paciente que eu acho muito que tem TEP, eu tenho que fazer um exame específico para fechar o diagnóstico. E o paciente que eu não acho que tem TEP, que tem baixa probabilidade, eu faço um exame sensível para tentar excluir o TEP. A gente já vai voltar nisso, ok? Então vamos lá. Anamnese, exame físico, oximetria. Aqui é uma tabela que mostra os achados, né? Olha, dispneia, 84% dos casos, taquipneia, 92%, dor torácica pleurítica, 74%, tosse, 53%, hemoptise, 30%. Então, são a incidência, a prevalência dos achados do exame físico nesses pacientes, ok? Aí eu faço o raio-x de tórax. A maioria deles tem alterações, mas são inespecíficas, como atelectasias, por exemplo. Agora, tem algumas alterações que são específicas, que são as chamadas consolidações pulmonares, a chamada giba de Hampton, tá? Então, a giba de Hampton, ela vem no infarto hemorrágico. É uma consolidação que acontece mostrando uma giba, uma corcova, que é uma consolidação hemorrágica. O contrário também aparece, que é o sinal de oligoemia, agora de um TEP, que eu tenho menos sangue naquele pedaço do parênquima, que é o sinal de Westermarck. Então, giba de Hampton, infarto hemorrágico. Sinal de Westermarck, sinal da oligoemia. E aí, depois de ter feito anamnese, exame físico e raio-x, o eletrocardiograma. Questão de prova. Qual é a alteração mais frequente do eletrocardiograma em um paciente com TEP? Resposta, taquicardia sinusal. Pela resposta da fisiologia do nosso organismo. O que mais eu posso encontrar? Distúrbios de condução pelo ramo direito, ondas T invertidas, arritmias como FA e flutter e a alteração mais famosa do TEP, que é o S1, Q3, T3. Então vamos ver esse eletrocardiograma S1, presença de ondas S na derivação D1, S1, Q3, presença de ondas Q na derivação D3, com a T invertida. Então este é o famoso S1, Q3, T3, que na verdade é algo que mostra uma alteração depois de ter tido TEP, ter tido a hipertensão pulmonar, acontece uma mudança da rotação do coração, o que aparece o S1, Q3, T3, ok? Bom, feito a etapa 1, a gente vai para a etapa 2. Na etapa 2 eu tenho o score de Wells, que é o score de probabilidade clínica. Então o que entra no score de Wells? Vamos lá. Tem sinais de TVP? Está taquicárdico? Esteve imobilizado? Tem hemoptise? Tem uma hipótese de neoplasia junto com o quadro? Algum outro diagnóstico? Depois de fazer o score de Wells, você vai classificar esse paciente como baixa probabilidade ou alta probabilidade. Então, olha só, suspeitei de TEP, etapa número 1, história, exame físico, oximetria, raio-x e eletro, score de Wells. Os pacientes com baixa probabilidade, eu não acho que tem TEP. Se eu não acho que tem TEP, eu quero um exame sensível, para eu acreditar no resultado negativo. Esse exame é o dedímero. O dedímero é muito sensível. O que é sensível? Se eu disser que a sensibilidade do dedímero é de 99%, significa que, de todo mundo que tem TEP, 99% o exame virá alterado. Portanto, eu acredito no resultado negativo. Então, quando eu não acho que tem TEP, eu peço um exame sensível, esperando o resultado negativo. Veio negativo, acabou, não é TEP. Agora, quando eu tenho uma alta probabilidade clínica, eu não vou atrás de um exame sensível. Eu vou atrás de um exame específico, que aqui no caso é a tomografia.
a angiotomografia das artérias pulmonares, protocolo para TEP, que se veio alterado, confirma o diagnóstico. Se vier normal, ele não é um TEP, ok? Última causa que a gente vai discutir nessa aula de diagnóstico diferencial de dor torácica, pneumotórax espontâneo. Então, pessoal, o pneumotórax é acúmulo de ar no espaço pleural. Frequentemente, vocês vão ver no pronto-socorro um pneumotórax traumático, né? Pós-trauma torácico, fratura de costela, ferimentos corto-contusos, etc. e tal. Mas existe o pneumotórax espontâneo, que aí ele pode ser secundário a pessoas que já têm doença no pulmão ou primário, que é por conta do desaparecimento das blebs, que são pequenas bolhas, a gente vai ver num vídeo, ok? Então, pneumotórax espontâneo, não é traumático, primário. Formam-se as blebs, que são pequenas bolhas no parênquima do pulmão que estouram e liberam ar no espaço pleural. Quem que tem mais risco para isso acontecer? Homem, adulto jovem, tabagista, com história familiar. Então, pneumotórax espontâneo é doença de homem jovem, em especial tabagista e um tipo físico leptossômico, alto, magro, eles que têm muito TEP. Essencial ao diagnóstico é uma dor torácica súbita, empontada, unilateral, e ela vem com dispneia, que é variável. Se o pneumotórax for pequeno, a dispneia pode ser bem discreta. Se o pneumotórax for intenso, eu posso ter sinais graves, e o mais grave a gente chama de pneumotórax hipertensivo. Ele começa a desviar o mediastino, e aí vai dar cianose, cai débito cardíaco e deixa o paciente instável. Raio-X resolve o nosso diagnóstico. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Essas são as blebs, tá? Que são as pequenas bolhas que aparecem espontaneamente no tórax do paciente, entre o pulmão e o espaço pleural. Essas blebs estouram, vocês estão vendo que está se formando e acumulando ar, e aí o paciente acaba tendo pneumotórax. Qual vai ser a conduta para esse paciente? Quando é um pneumotórax expressivo com repercussão clínica, primeiro você vai fazer a punção aliviadora, né? Então aqui a gente pode ver o procedimento, ele está pegando ali no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, do lado, claro, do hemotórax, do pneumotórax, e colocando uma seringa com selo de água. E a gente vê as bolhas saindo, então ele está tratando o pneumotórax espontâneo, ok? Bom, então, pneumotórax, quando ele envolve menos de 15% de um hemitórax, são os quadros leves, podem ser assintomáticos. Quando envolve mais de 30%, vão ter sintomas. Os sintomas de dor torácica súbita, dispneia, e quando eu chamo de pneumotórax hipertensivo, é porque ele já evolui para instabilidade clínica, hipoxemia, hipotensão e taquicardia, tá certo? Raio-X. Quase sempre na medicina, você vai desejar um raio-x de tórax inspirado. O ar, ele é meio de contraste para o raio-x. Lembra, os técnicos de raio-x falam, respira fundo e segura. Por quê? Eu quero ver o parênquima. Eu não quero ser enganado por condensação. No caso do pneumotórax, é o contrário. Como que eu devo pedir um raio-x em um paciente que eu suspeito pneumotórax? É um raio-x expirado. Então eu falo ao paciente, respira fundo, agora solta todo o ar e segura. Por quê? Porque ele vai soltar todo o ar e aí eu vou condensar o parênquima, tornando mais clara a linha do pneumotórax. Então, raio-x expirado. Critérios de internação, mais de 50%, vou precisar fazer a punção e a drenagem, o hipertensivo e secundário a doenças de base, ok? Muito bom, pessoal. Esse foi uma aula com foco no diagnóstico diferencial das dores torácicas, principais causas de morte no pronto-socorro. Muito obrigado e até a próxima.